Fala vocês, suas lendas, eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira. De antemão eu peço que você se inscreva neste canal, que você ative as notificações, porque essa aí é a primeira. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo aí do ano de 2022, ano no qual o Fogão, o Botafogo, está de volta à elite do futebol brasileiro. E para quem não sabe, o Botafogo é um clube muito tradicional. Nos últimos anos ali não viveu grandes fases, inclusive esteve aí frequentando a Série B ano passado, inclusive, mas já está de volta. É um time que cedia muitos jogadores da seleção brasileira, um time que formou grandes craques, um time que, mano, tem aí no seu currículo aí muita história, muita bagagem esta equipe do Botafogo. Só que depois do sucesso lá das décadas de 50 e 60, sob o comando do Garrincha, que era o grande nome daquela equipe e da seleção brasileira também, o time passou aí alguns anos aí não muito bons, sem ganhar muitos títulos importantes, voltou a vencer lá em 1989 o Campeonato Carioca, assim como em 1990, 93 ganhou a Copa Comebol, que era uma competição muito importante também. Então venha comigo, vamos ver a escalação desse time aí de 1995, time campeão do Campeonato Brasileiro. O time tinha Wagner no gol, Wilson Goiano na lateral direita, Gotardo na zaga, já experiente, junto com ele o Marcelo Gonçalves. Na esquerda tinha o André Silva, o Leandro Ávila era o primeiro volante, e o jovem Jamir era outra peça da meia cancha. Beto tinha camisa 10 e armava jogadas, ele era auxiliado pelo Sérgio Manuel. A dupla de ataque era simplesmente Donizete Pantera e o artilheiro Túlio Maravilha. Paulo Autuori foi o principal treinador da equipe nesse ano. Cara, na minha opinião, o craque desse time aí foi o Beto, que era um cara muito jovem, mano, cria da base, tinha acabado de subir, era aquele típico moleque ousado, né, cara, vestia a camisa 10 não pesou pro cara, ele ia pra dentro da marcação, era ousado, era alegre, criava jogadas, armava muito bem as jogadas, driblava, ele também ajudava muito na marcação, era um cara extremamente voluntarioso, um cara que jogava pro time, fez aí uma carreira bem bacana, foi jogar no Napoli, inclusive, na Era de Ouro lá, então... Cara, tá aí o Beto, aí, o grande craque desse time, e o Sérgio Manuel também foi um baita de um jogador, um adendo aí só importante. A peça-chave desse time aí pra mim foi o goleirão, foi o Wagner, velho. Um cara aí que teve 412 jogos com a camisa do Botafogo. Nesta temporada, neste ano em específico, ele jogou 52 dos 56 jogos da equipe, então teve aí uma participação muito, mas muito grande mesmo. E participação decisiva, diga-se de passagem, porque nas finais, inclusive ali nas partidas de eliminatórias, ao longo do campeonato também, mas principalmente nas eliminatórias ali na final, o cara agarrou muito, velho. Se não fosse ele, muito provavelmente o Botafogo não teria ganho esse título aí, apesar dos gols do Túlio Maravilha. O cara lá atrás garantia, ele segurava, ele não deixava passar nada. Ele que foi muito criticado lá um ano antes, em 1994, mas em 95 aí mostrou que era titular, que era tudo isso mesmo, como diria o Léo, foi ver se o Barcelona era tudo isso mesmo. Foi titular indiscutivelmente, então tá aí, peça-chave, grande goleirão Wagner. E uma menção honrosa também pra dupla de zaga, mano, que era embaçada, o Gonçalves e o Gotardo, mano. Dois grandes zagueiros que junto com o Wagner formavam ali um sistema defensivo muito forte. O artilheiro, é óbvio que foi ele, Túlio Maravilha, um personagem enorme, um personagem folclórico aí do futebol brasileiro, um falastrão de primeira, mas assim, ele cumpria, velho, ele, principalmente nesse ano aí de 95, era aquele cara assim que ele falava, mano, vou meter gol, vou fazer tantos, ia lá e fazia, cara. Era bons tempos, né, quando tinha jogador assim que falava esse tipo de coisa, que podia falar isso, né, cara, hoje em dia aí, isso tem se perdido. E ele teve uma temporada de Messi CR7, velho, porque ó, foram 64 partidas e 63 gols marcados. Isso somando, lógico, o Botafogo e a seleção brasileira. E nesse ano de 95 aí teve a Copa América, inclusive, que ele participou, foi muito bem, meteu muito gol. Não conseguiu aí dar o título pro Brasil, mas chegou na final, perdeu pro Uruguai. Mas se ele tivesse em campo, era quase que uma certeza que ia ter gol, cara. Foi um ídolo da torcida do Botafogo. Torcedor brasileiro, no geral, acredito que goste bastante dele também. Então aí o meu artilheiro, é lógico que foi Túlio Maravilha. O Botafogo foi terceiro colocado no Campeonato Carioca e ganhou o Campeonato Brasileiro de 1995. Cara, um ano antes desse ano aí de 1995, que foi o ano de 94, o time sofreu bastante aí com atrasos de salários e essas questões administrativas. Teve até um jogo, mano, que eles perderam pro Fluminense de 7-1 em forma de protesto, o torcedor ficou muito, muito bravo.
Mas para 95 a equipe acabou conseguindo se acertar, fez contratações pontuais, começou a pagar ali mais certinho, né? E o time viu o Flamengo contratando muito, gastando rios de dinheiros para formar aquele ataque dos sonhos lá, ataque do ano do centenário. Já falei em algumas histórias do Romário, Sávio e Edmundo, que, né, enfim, não deu muito certo. Por que não deu certo o Romário, Sávio e Edmundo? Que tinha tudo pior para ser o ataque melhor. do mundo, Romário, Sávio do mundo. Depois, mas primeiro era melhor ataque do Essa mundo. musiquinha até que é bonita. Mas gastou dinheiro, fez aí um time galáctico, um time muito estrelado, e o Fluminense e o Botafogo aí acabou ficando um pouco para trás nesse sentido, mas em nível de futebol eles equipararam e foram até melhores, inclusive. E nesse campeonato carioca aí, eles acabaram em terceiro lugar no regulamento maluco, velho. Enfim, acabaram em terceiro lugar. Final foi entre Flamengo e Fluminense, na qual teve aquele gol de barriga, aquele gol famoso lá do Renato Gaúcho, que garantiu o título pro Flusão, deu 3-2, um jogaço pro Fluminense naquela oportunidade. E nesse Cariocão aí também rolou a disputa do Rei do Rio, rapaz. Foi uma disputa entre o Túlio, o Romário e o Renato Gaúcho. Os três ficavam ali se provocando. Tá aberto. Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. E daí a imprensa não perdeu tempo, né, velho? Criou logo esse prêmio aí que foi vencido, né, pelo Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, porque ele levou o Fluminense a ganhar esse campeonato estadual, embora o artilheiro em números gerais tenha sido o Túlio Maravilha. Velho, pra esse ano aí de 1995, a peça-chave que eu falei, o Wagner, era pra ele ter saído, pra você ter ideia. Só que o Gotardo chegou lá na parte administrativa, lá no presidente, e falou, mano, seguinte, ele tem que ficar. Os caras acataram a decisão dele, né, levaram em conta a opinião do cara que tava dentro do campo, o zagueiro, o ídolo. E aí ele acabou ficando e acabou sendo um dos caras bem decisivos. E quanto à diretoria do Fogão, eles foram honestos, falaram, mano, vamos tentar pagar e vamos lá, vamos jogar bola, rapaziada, na moralzinha, que a gente vai tentar pagar e vai dar tudo certo. E acabou que deu mesmo. Neste campeonato brasileiro aí, foi pela primeira vez que uma vitória valia 3 pontos, porque até então só valia 2, cara. Então ali por uma recomendação da FIFA, acabou que, para padronizar tudo, né, em todo mundo, o Brasil também acatou aí que a vitória passava a valer 3 pontos e não 2. E quanto ao regulamento do Campeonato Brasileiro, eu fico pensando assim, o que passa na cabeça, velho? Eu queria muito estar numa sala de reunião numa hora dessa, pros caras que decidem que o campeonato vai ser dessa forma, velho. Porque, cara, que bagulho escroto, cara, que bagulho nada a ver. Olha aí, se liga aí, eu vou tentar explicar aí da forma que eu entendi, pelo menos. No campeonato tinha 24 times que eram divididos em 2 grupos, então 12 clubes para cada grupo, 12 para cada lado, beleza. Na primeira etapa, você jogava só com os times da sua chave, então se você estava na chave A, se enfrentar os outros 11 clubes que estavam ali na sua chave. Isso dava, lógico, 11 rodadas. Na segunda etapa, você pegava os times da outra chave. Então assim, se você estava na chave A, você vai pegar só a galera lá da chave B, certo? Certo. Então isso dava 12 rodadas, porque você ia ter os 12 jogos contra os caras que estavam lá. Então, o Cruzeiro venceu o grupo A na primeira etapa e o Fluminense venceu o grupo B. E aí na segunda etapa, que era aquela que os times jogavam contra as equipes da outra chave que eu falei, o Botafogo foi o campeão da chave A e o Santos o campeão da chave B. Logo, então, nós temos aí os 4 semifinalistas, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Santos. E o Túlio, que tinha feito uma excelente Copa América, como eu já havia dito, chegou aqui no Brasil de volta, cheio de querer peidar cheiroso. Mostrar é futebol sozinho não, é com bastante união. Mas dá pra decidir. Vamos decidir, agora chegou a hora do matador. Desse jeito, a briga pela artilharia tá ficando sem graça. Pois é, não tenho culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de... Então ele quis ali mais dias de folgas, algumas regalias que outros jogadores não tinham, mas ele tinha esse direito, velho. Era difícil falar não, porque o cara, dentro do campo, ele resolvia, né, cara? E fora dele, ele rendia muita grana pro time do Botafogo e é pra ele mesmo também. Ele era o garoto propaganda da marca de refrigerante, a 7up, tanto que ele até mudou o número dele. Ele era o camisa 9, mudou pro 7, só pra ficar mais identificado ainda com a marca. E o Túlio sofreu uma lesão um pouco antes do jogo de semifinal, que seria contra a equipe do Cruzeiro. Então, já deu um belo de um susto na comissão do Botafogo, no torcedor, mas ele conseguiu ir para o jogo e com 9 minutos de partida o Sérgio Manuel cruzou uma bola e ele cabeceou para o fundo das redes e o Paulinho McLaren foi quem empatou essa partida para o Cruzeiro. Então lá no Mineirão
terminou 1 para o Botafogo, 1 para o Cruzeiro, e a decisão foi ser jogada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Terminou 0 a 0, então esses dois empates aí, pelo fato do Botafogo ter tido uma campanha melhor, ou por ser gol fora, enfim, qualquer um dos dois ali beneficiava o Botafogo, que acabou se classificando. Então o Wagner teve que operar alguns milagres desde já para garantir o Botafogo na grande final deste campeonato brasileiro. O Santos foi o grande adversário dessa final do Botafogo. O Santos, que tinha eliminado a equipe do Fluminense, se classificou. Então, assim, seria uma grande reedição dos grandes jogos que a gente teve ali nos anos 50, 60. Tinha Pelé de um lado, Garrincha do outro. E o Túlio disse que se inspiraria no próprio Garrincha ali para fazer acontecer nessa partida aí contra a equipe do Santos. Eu ia falar do Cruzeiro. E como o Peixe teve a melhor campanha, eles tinham a vantagem de jogar por 2 empates, então, para ser campeão. Cara, e o Gotardo, que estava jogando muito bem, era o zagueirão, ele teve a ingrata missão de parar o ótimo meio-campista Giovani, que estava jogando muito bem com a camisa do Santos. E o próprio Gotardo foi quem abriu o marcador nesse jogo de ida aí. Depois de um canto, ele conseguiu aí fazer esse gol do 1 a 0 para o Santos, porém o Giovani acabou empatando aí para a equipe santista, 1 a 1, e depois, em outra bola parada, Túlio Maravilha fez o seu 22º gol no Campeonato Brasileiro, fez o gol da vitória do Botafogo, o gol que deu vantagem para jogar em São Paulo depois. Na volta, tínhamos mais de 30 mil pessoas no estádio do Pacaembu para ver essa grande final entre dois grandes alvinegros do futebol brasileiro. E depois de uma batida de falta, o Túlio Maravilha, muito, mas muito impedido, fez o gol do 1 a 0 para o Botafogo, gol que em tempos de VAR seria facilmente anulado, mas como nós não tínhamos, né? O Túlio acabou fazendo saudade, inclusive, quando não tinha VAR, né? Porra, rapaz do céu. O Túlio acabou fazendo este gol do 1 a 0 aí, ele estava 82 centímetros impedido, mas o bandeira não viu, o juiz não viu. Tá aí o gol do Túlio, que comemorou imitando um peixe para provocar aí o rival. E o gol do empate da equipe do Santos foi igualmente irregular também, né? Foi uma tabelinha ali pelo lado direito, mas o cidadão, ele deu uma conduzida, ele tava caído, tudo bem, mas ele deu uma conduzida legal ali de bola com a mão, que o juiz também não viu, o bandeira não viu. O Botafogo quase que não reclamou também, porque foi bem discreto. E o Santos acabou então metendo esse gol do 1 a 1. E aí, como você pode ter percebido, a arbitragem do seu Márcio Rezende estava um tanto quanto perdida, né? Tadinho, né? Todo tadinho, tava perdido. E o cenário do panorama do jogo daí pra frente foi como foi óbvio, né? Santos atacando e o Botafogo defendendo. O Santos, mano, teve ali algumas tantas oportunidades de fazer esse gol, mas o Wagner fez pelo menos umas 5, 6 defesas assim, impressionantes, cara. Mas tipo, defesa da mesma, defesa que você fala, porra, bicho, que é isso? E o Santos até tentou nos contra-ataques, teve uma bola na trave, mas o 1 a 1 já era o suficiente ali, porque a gente soma, dá 3 a 2 no placar agregado. Isso fez então do Botafogo campeão brasileiro de 1995. Gotardo foi, como você disse, melhor jogador em campo. Pro Júnior, Wilson Gotardo, melhor jogador em campo. Paulo Autuori vem depois de muitos anos no futebol português, dirigir pela primeira vez no futebol brasileiro e ser campeão, com todos os méritos, porque dirigiu de forma precisa esse time do Botafogo. Donizete, valeu o sacrifício. É, rapaz, um time aí histórico do nosso futebol, um jogador histórico, um cara que falava e fazia, um cara que se garantia dentro do campo, um cara que não tinha mimimi, com o Túlio Maravilha, né? Ia lá e resolvia. Então, cara, foi muito legal de fazer esse vídeo aí, eu gostei bastante, uma história bem bacana no nosso futebol. Se você, assim como eu, gostou também, eu peço que você reconheça este trabalho. Primeiro aí do ano, vamos pra cima aí, que esse ano vai ser brabo aí, não só pra mim, mano, pra você também que tá me assistindo também. Vamos pra cima que vai dar nós, certo? Então até semana que vem. Muito obrigado aí por ter acessado, por ter assistido. Então até a próxima aí, rapaziada, e falou!